eu só estou usando esse texto para ilustrar a necessidade de bradarmos somente a Escritura, desde antes da vinda do Senhor. Quando Jesus vem, Ele defendeu que a Escritura, que a palavra de Deus, revelada através da lei e dos profetas, era a regra de fé e prática que o seu povo devia obedecer. Ele já está combatendo aqui um povo que Isaías profetizou, estaria honrando a Deus com os lábios, mas tinha o coração longe dele, porque vivenciariam doutrinas que são o quê? Preceitos de homens. A reforma protestante do século XVI, depois do ano 1530, 1540, naquela década bendita, em que houve a proclamação ali da necessidade de uma mudança de entendimento a respeito da prática religiosa, principalmente quanto à questão da expiação de pecados. Essa reforma protestante despertou a mente de irmãos pensadores daquele tempo, irmãos capacitados por Deus, irmãos que se preocuparam de criar um sistema de doutrina, de estabelecer uma interpretação correta da Escritura, em contraponto ao que a igreja até aquele período havia estabelecido. A igreja naquele tempo tinha também estabelecida a chamada Sagrada Tradição. Então, com o sola Escritura nós lembramos, combate-se o erro judaico, de seguir a tradição dos anciãos e invalidando os mandamentos do Senhor, e não era esse o foco principal, mas atinge também, interpreta também o que Jesus quis dizer, e principalmente o sola Escritura, a proclamação de que somente a Escritura é regra de fé e prática. Nós vamos conceituar com melhores palavras daqui a pouquinho. Somente a Escritura, ao invés de praticar-se, crer-se, ensinar-se, vivenciar-se preceitos que são o quê? Doutrina de homens, estabelecido por concílios humanos, tradições puras e simples que foram estabelecidas pela vontade humana e para manter um sistema religioso. E também o sola Escritura combate as práticas odiernas, como dizia um conhecido meu, um pregador conhecido meu, práticas odiernas. E eu ficava pensando, por que ele fala odiernas, né? Práticas dos dias atuais, né? Práticas de hoje, da atualidade. Sola Escritura também diz respeito a combater as práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus do nosso tempo. Amém. Sempre nós vemos igrejas estabelecidas pela cidade toda. Uns 15 anos atrás, minha cunhada, fazendo o curso de ciência da religião, fez o levantamento no nosso bairro e encontrou 36 igrejas, no período que ela fez o levantamento no nosso bairro. E quando ela terminou, ela disse, provavelmente já são mais, porque sempre abre mais uma e mais uma. Não é? Nós vemos, graças ao Senhor, a bondade dele, o espalhar-se do Evangelho. A igreja alargando as tendas. Mas infelizmente também vemos o que Jesus falou naquela parábola do joio e do trigo, que silenciosamente o inimigo vai semeando o joio e vai contaminando tudo ao redor. Não é exatamente a interpretação de que na igreja ele semeia joio, numa igreja local. É no mundo, porque Jesus fala que o campo é o mundo. E o inimigo está semeando o seu joio, a sua falsa doutrina, um falso entendimento a respeito de Deus e da palavra, principalmente através do interesse de homens que são, a Bíblia fala, avarentos, são jactanciosos, querem arrastar discípulos após si, querem dominar a igreja e fazer da igreja negócio, principalmente, e a maneira que eles agem está profetizada na palavra. Você pode abrir comigo a carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, só para encerrarmos essa consideração inicial e passarmos ao nosso tema. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, um trecho conhecido também dessa igreja, graças a Deus. E nessa afirmação de Pedro, nós incluímos esse grupo que falamos,
de todas as épocas, mas como estamos agora nesse presente século, devemos preocupar com o grupo dentre o Evangelho que nesse presente século tem essa prática. Sola Escritura também combate qualquer prática que esteja incorreta na interpretação, no uso da própria palavra. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Localizou? Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, a promessa de Deus, o novo céu, nova terra, nos quais habita a justiça, que ele fala no versículo 13, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele, como? Em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O versículo 16, você pode ler comigo? Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria perdição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, vamos juntos, firmes? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Glória a Deus. Quando fala glória a Deus, você não dá vontade de repetir, não? 3 vezes assim, bem firme? Eu gosto. Vamos lá? Mas vamos fazer bem firme juntos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Somente a Deus a glória. Mas tudo começa, o primeiro sola da reforma é este. A reforma protestante estabelece alguns pontos principais para combater ali aquela doutrina que até então introduzira na história da igreja erros como a hierarquia, que até hoje prevalece na chamada igreja romana, idolatrias várias, foram introduzidas de uma forma sutil e depois aberta, adoração travestida de veneração de imagens, introduziu-se também o ensino de salvação pelas obras, introduziu-se na história da igreja a chamada confissão auricular, com absolvição de pecados, pronunciada por um que se denomina mediador entre o povo e Deus, e que não é mediador, porque o único é Jesus Cristo. Introduziu-se naquela época o ensino das penitências, desenvolveu-se a simonia, que é a compra do cargo eclesiástico por uma soma de dinheiro, visto que aquele cargo era também lucrativo para quem o possuía. Introduziu-se naquela época, inclusive, o chamado celibato clerical. E culminou-se o fator desencadeante que muito aborrece o que proclama as 95 teses. O Martim Lutero, que parece que foi ontem, falou-se sobre essa vida desse servo do Senhor. O fator desencadeante, mais combatido nas 95 teses, é a questão do vender o perdão, vender a salvação, chamado de venda de indulgências. Acreditava-se que poderia vender-se a indulgência plenária, o perdão de todos os pecados, pecados veniais, pecados que podem ser expiados através de um ato próprio, um perdão através de obra. Eu vou ali ajoelhar-me e caminhar uns 100 metros de joelho, que eu consigo perdoar aquele pecado que eu cometi semana passada. Anos atrás, quando eu visitava um moço que já tinha ouvido o evangelho e não queria saber do evangelho, a esposa dele era da igreja, 2 filhas, a mãe orava por ele, ele teve um acidente, a igreja orou, deu assistência, ele prestou atenção, depois ele melhorou, voltou à vida mundana, não quis nem saber de Deus.
Eu ia visitar a casa dele, fazer culto, e ele sumia, nunca aparecia nesse dia de culto. Onde está fulano? Ele deve estar no boteco, hora dessa. A mulher falava com tristeza. Aí ele sofre outro acidente. E aí está com a bacia trincada em 3 lugares, sem poder locomover-se. E nós fomos lá orar por ele e tentar falar a palavra para ele. E ali não tinha jeito dele correr mais, dele fugir mais, né? Não aproveitamos muito dessa condição não, porque fomos com bastante amor, né? Mas fui tentando ensinar a ele a respeito de Jesus, a respeito da salvação. E certa vez me marcou, que eu nunca esqueci disso, que eu perguntei: fulano, se eu dissesse para o Senhor que para o Senhor ter o perdão dos pecados, a salvação, não ir para o inferno, o Senhor devia caminhar descalço até a próxima cidade, que fica a 100 quilômetros daqui, o Senhor faria isso? Ele disse: pastor, para não ir para o inferno, eu faria. Eu falei com ele: e se eu falasse para o Senhor que para não ir para o inferno, para ter o perdão, a salvação, o Senhor tinha que dar 10 voltas aqui na cidade, de joelhos, até esfolar o joelho. Pastor, para não ir para o inferno, eu faria. E se eu dissesse para o Senhor que não é necessário nada disso, basta o Senhor crer de todo o coração, confessar seus pecados e entregar a vida para Jesus? Que ele me respondeu, que me marcou tanto até hoje: pastor, isso aí que é o mais difícil, né? Não é? Isso aí que é o mais difícil. Porque se eu pudesse comprar, pagar alguma coisa para Deus ficar me devendo, era mais fácil, eu empenharia. Não, venda a sua casa e traga o valor para a igreja. Mas se é para ir para o céu, se é para não ir para o inferno, e eu estou fazendo algo que eu estou comprando, eu tenho direito, eu vou fazer, ué. Aí vem os pontos da reforma. Solo Escritura, que nos ensina todas essas coisas. Solo Cristo, né? A palavra fala que não temos nenhum outro mediador pelo qual nós possamos ser reconciliados com Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente a morte expiatória de Cristo é que expia a nossa culpa e nos redime do pecado. Somente. A reforma também proclamou sola gratia, né? Somente pela graça. A salvação não decorre de nenhum tipo de obra que venhamos a realizar, nenhuma boa obra que venhamos a realizar, mas sim do favor imerecido dado gratuitamente por Deus. Sola fides, o meio pelo qual a ação regeneradora do Espírito Santo é aplicada no coração humano, a fé. E a própria palavra fala que ninguém pode ser salvo a não ser que creia e confie inteiramente, exclusivamente na eficácia da morte de Cristo, e que essa fé também é dom de Deus, não vem de nós. Amém. Vem dele. Aleluia. A glória não dada ao imperador romano, não dada aos líderes religiosos daquele tempo, não dada ao líder máximo que foi colocado como sucessor apostólico e que recebia essa glória, e que hoje, se olharmos, ainda recebe essa glória, essa veneração por onde passa. Mas a glória é somente a Deus. Glória somente a Deus, o Deus absolutamente soberano, o Senhor da história, do universo, aquele que fez todas as coisas conforme ou segundo o conselho da sua vontade. Mas o ponto principal, inicial, como nós dissemos aí, o grito de guerra dos reformadores era sola Escritura. Tão combatido, nós aqui ficamos aqui dentro do nosso aprisco, cuidados, pastoreados, ensinados, e não prestando tanta atenção. Mas este ponto, esse princípio da reforma é combatido desde aquela época até hoje. Porque os contra-reformadores que perseguiram aqueles que queriam defender os princípios corretos da palavra, se levantaram abertamente, e até hoje falam abertamente, que a tradição e as decisões de concílios têm o mesmo valor de escritura. O que um concílio estabeleceu, reunido em nome de Deus, votou e estabeleceu, tem o mesmo valor de escritura. O que nós falamos aqui, veneração ou adoração dos chamados santos, veneração, adoração de imagem de escultura,
todas essas heresias que entraram na igreja, referendadas por concílios. Até hoje, se você parar para prestar atenção, é combatido o princípio da Escritura. Somente a Escritura. Chego a afirmar que nem a Escritura diz que ela é única e exclusiva para resolver questão de doutrina. Afirmam isso, eu tenho isso por escrito nas decisões aí de concílios. Há pouco tempo um irmão próximo à minha casa me parou na padaria e falou: pastor, o senhor já viu esse vídeo aqui? Eu falei: deixa eu ver para mim saber se eu vi. Aí pronto. Mas eu estou com pressa. Ele: não, é rapidinho. E a internet não abria. Eu falei: eu vou embora, depois me mostra. Ele: é rapidinho. Aí quando ele abriu o vídeo que mostrou, era uma entrevista de um sacerdote idólatra numa emissora deles, e perguntado a respeito dessa questão da Bíblia, ele diz que a Bíblia foi dada pela igreja. A igreja que estabeleceu as Escrituras. A igreja que organizou a Escritura. A igreja que tem o poder de interpretar a Escritura. Portanto, dizer que é só a Bíblia e rejeitar a palavra da igreja, as tradições da igreja, é coisa, sabe de quem? De protestante e não de católico. Eu falei: oba! Protestantes. Que eu não aceito essa palavra, eu aceito somente a Escritura. Isso sabe quanto tempo tem que eu vi? Poucos meses atrás. A entrevista é no mais de um ano e pouco atrás. Coisa nova. Combatendo a Escritura como única regra de fé e de prática. Por que, meu irmão, minha irmã, que é importante defender essa doutrina? Se pararmos para pensar, sempre, hoje mesmo, já fui consultado umas 2 vezes pelo menos, sobre o que significa isso na Bíblia. Ou então, onde que está essa passagem? Onde que fala, pastor, daquela situação assim? E a gente precisa de ter um Google na cabeça, né? Tem que googlar rapidinho o cérebro e daí a pouco falar assim: espera aí só um pouquinho que eu não dei conta. Minha memória RAM está falhando e falha, não falha? Pronto, espera um pouquinho, eu te respondo. Às vezes Deus é tão bom que vem na hora, né? O Espírito Santo traz a memória na hora. Quando ele está com a cabeça fresca, quando está mais ligado em Deus, parece, né? É, vem na hora. E a gente já responde, já fala: ei, pastor, por isso que eu gosto de perguntar ao senhor, que o senhor sabe de tudo. Eita, gente. A própria Escritura diz que eu não sou nada, não sei nada. E se eu achar que eu sei alguma coisa, eu não sei como convém saber. Só a Escritura. Repete após mim. Quer dizer que cremos, vamos lá? Que a palavra de Deus, embora escrita por autores humanos, foi inspirada por Deus, de modo a garantir sua autoridade, suficiência e clareza. Das Escrituras, obtemos a base da nossa doutrina, forma de governo, culto e práticas eclesiásticas. E pronto, acabou. Podia parar aqui que já está resolvido. Se nós cremos nisso, nós vamos estudar a Escritura. Nós vamos ler Bíblia. Vamos examinar a Bíblia. Vamos aprender da Bíblia. Porque tem coisas que Pedro fala que são assuntos difíceis. Não são fáceis de entender. Tem servos e servas de Deus. Ontem mesmo um adolescente falou comigo: pastor, eu ainda tenho assim um meio que receio de ler Apocalipse. Eu tinha medo, agora eu tenho receio de ler Apocalipse. E é um livro que eu muito gosto. Um dos que eu mais gosto, junto com os outros 65 da Escritura. Gosto demais da palavra. Devia ler mais. Encontrei um irmão um dia desse, lá em Porto Seguro, que disse para mim que ele entrega para Deus, todo ano, 4 leituras completas da Bíblia. Ele falou que ele começa 1º de janeiro, vai até dia 31 de março, começa 1º de abril, vai até 30 de junho, começa 1º de julho, vai até 31 de agosto, começa 1º de setembro e 31 de dezembro, ele entrega 4 vezes. Eu falei: não pode invejar porque é pecado. Eu falei: será que é leitura dinâmica? Será que ele lê mesmo? Genealogia? Quase que eu pergunto, mas eu não quis desrespeitar. Amém, gente?
Resultado, o que é que nós consideramos escritura? 66 livros, um conjunto de 66 livros, canônicos, nós chamamos de canônicos, considerados o quê? Inspirados por Deus, como a palavra dele. Esse conjunto. De onde é que nós tiramos isso? Inventamos de onde? O primeiro grande livro que foi impresso lá por Gutenberg foi a Bíblia. E foi impressa em 7 livros. Por quê? Porque a tradição da igreja tinha inserido 7 livros a mais, tinha 73. E mais uma carta de Jeremias aos cativos. Eu acho que eu lembro de qual ainda quais são esses livros, para se você pegar essa tradução, você olhar lá e confirmar. Um deles é Tobias, Judite, o outro livro é Macabeus 1, Macabeus 2, o outro é Sabedoria, o outro é Eclesiástico e o outro é Baruque. E tem uma carta de Jeremias aos cativos, depois ali do livro de Lamentações. Resultado prático. Esses livros vieram num pacote, dizem historiadores, que os anciãos de Israel traduziram, os 70, a versão Septuaginta, traduziu porque eles existiam naquela época. Livros históricos, livros que falavam de Deus. Traduziram do hebraico para o grego. A primeira grande tradução da Bíblia para outra língua foi essa. Alguns anos, algumas décadas antes de Jesus. 2 séculos, 200 anos antes de Jesus. Porém, eles não são considerados canônicos porque não estavam no cano original aceito tradicionalmente pelos judeus, embora tenham sido traduzidos. E a igreja daquela época que inseriu esses livros, muitos deles escritos até no chamado período interbíblico, quando a própria palavra fala que não haveria mais visão manifesta nessa revelação, o profeta se levantando. Mas a igreja carimbou que eles eram canônicos, portanto, tinham que fazer parte do cânon da Bíblia. E os chamados protestantes, povo difícil esse protestante, né, moço? Não aceitou de jeito nenhum. É só a Escritura, e só a Escritura que não consta esse livro. E pronto. Leia esses livros, é bom a gente aprender, é histórico. É algo bom se você ler, aprender e comparar. Lá em Sabedoria, por exemplo, nós vamos encontrar um versículo que fala que aqueles que adoram imagem de escultura é um desgraçado. Fala de jeitinho, na tradução que eu tenho lá em casa guardada. Não é bom você saber? Sabedoria é um livro inspirado, canônico, então segue esse negócio aqui. Na carta de Jeremias aos cativos tem simplesmente uma condenação firme contra aqueles daquelas nações nas quais o povo de Deus estava sendo levado disperso, uma palavra firme contra os que andavam em procissões com seus ídolos nos seus ombros, fixando para não oscilar, para não cair, abominando isso na carta de Jeremias aos cativos, que a igreja reformada, não é a comunidade, é a igreja, viu? Reformada, não aceita como canônico, como inspirado, e eles aceitam, mas não conseguem ler e entender que está errado o negócio. Está entendendo como é que é? Na Bíblia fala claramente a respeito da serpente que Deus mandou Moisés colocar lá no meio do arraial, para que aquele que fosse mordido pela serpente, simbolizando que ele estava pecando contra Deus e contra a liderança constituída por Deus naquele tempo. Mas se ele olhasse para a serpente num ato de humilhação, de reconhecimento do pecado e principalmente de obediência ao que Deus tinha prescrito, ele seria curado. Mas, anos depois, um rei pecador, um povo transgressor, começa a receber juízo de Deus e lembra que um dia eles olharam para a serpente e a serpente resolveu o problema deles. Portanto, nós vamos colocar a serpente no meio do arraial, no templo agora, e vamos olhar para ela, serpente, faz alguma coisa, né? Um dia desse um pastor falou, o culto da serpente ungida, né? E assim vai. Deus proibiu fazer imagem de escultura, mas o mesmo Deus mandou fazer querubim para colocar na arca. Aí ele manda fazer querubim, colocar na tampa da arca, colocar a arca lá no santo do santo. Ninguém estava tendo acesso à arca. Não tinha acesso. E mesmo que o povo tivesse acesso, tivesse vendo a arca lá, não era para venerar a arca, nem venerar querubim. Nem serafim, nem anjo, nem arcanjo, nem nada. Mas se Deus mandou fazer 2 querubins, eu posso fazer também imagem de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, de Maria, e venerar, ué.
Como que Deus é assim? Deus fala que não pode fazer, proíbe, mas Ele manda fazer serpente, Ele manda fazer querubim para pôr na arca. E a tradição começa a criar essas coisas, esses preceitos. Paganizou totalmente a igreja. Esses livros, nós encontramos erros grosseiros. Você que já leu, já encontrou, você que já estudou sobre eles, vai ver que tem erro doutrinário grosseiro. Livro de Tobias, diz que é um dos 7 arcanjos que assiste à presença de Deus. Ele se apresenta a Tobias e fala: eu sou fulano de tal, da tribo tal, caminha com Tobias, vai e volta. Quando ele volta, Tobias fala: vai comigo para minha casa. Ele diz: não, na verdade eu sou um dos 7 arcanjos. Quer dizer, antes eu posso contar mentira, né? Eu sou arcanjo de Deus e estou aqui na terra contando mentira. Está entendendo? Aí nós consideramos como escrituras os 66 livros. Compreendeu? Nenhum a mais, nenhum a menos. Os crentes, os protestantes tiraram o livro da Bíblia. Graças a Deus que eu não estava lá tirando nada, e nem os nossos irmãos do início tirando nenhum livro da Bíblia. Mas houve gente que acrescentou. Perfeito? Então as escrituras são a palavra de Deus em forma escrita, e elas contêm essa palavra de Deus dada na forma de decretos, ensinamentos. A Bíblia é a única autoridade em questões de fé e de prática, de doutrina para nós. Amém. Não precisa procurar em outro lugar o que é matéria de fé, o que é doutrina. Não precisa olhar nenhum escrito, nenhuma interpretação. Podemos sim usufruir do conhecimento, da sabedoria que Deus dá para aqueles que têm esse dom, essa habilidade de fazer consultas históricas, olhar o contexto histórico, gramatical, e fazer ali para nós a exegese dos textos, fazer para nós a hermenêutica, e dar para a gente um significado daquele tempo que a gente não vivenciou, portanto nós não estamos entendendo bem. Por que que Jesus fala que não precisa lavar as mãos? A gente fala: Jesus esqueceu que pega vírus, bactérias, não é? Ele não falava disso. Ele está falando da questão espiritual, cerimonial. Não é assim? A palavra mostra para nós as características da escritura. A autoridade, 4, que Wayne Grudem e quem mais? Louis Berkhoff, eles divergem um pouquinho nessas características, mas basicamente eles e outros comentaristas falam que a Bíblia tem essas características de autoridade. Pode repetir comigo? Autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Pronto. Não precisa de mais nada. A suficiência encerra que ela é suficiente para mostrar o que Deus quis mostrar para nós. Ela é suficiente para nos levar a entender a salvação. Ela é suficiente para nos ensinar e, como diz a própria palavra, nos aperfeiçoar, nos educar no caminho da justiça. Leia a Bíblia, leia a palavra, medite na palavra, aprenda a palavra e pregue a palavra. Amém? A palavra diz, a própria palavra fala da importância dela para nós. Primeiro, que ela conduz à salvação através da fé. Lá em João capítulo 20, versículo 30 a 31, não precisa abrir não. O apóstolo João fala que na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão o quê? Escritos nesse livro. Esses, porém, que foram escritos no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, eles foram escritos para quê? Registrado para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhais o quê? Vida em seu nome. Não precisava ele contar mais nada do que ele contou, de sinal de prodígio. Diz até o apóstolo, evangelista, que se fosse registrar tudo que ele fez e falou, os livros do mundo inteiro não caberiam. Então não precisa de mais nada do que Deus revelou, do que Deus deixou para nós, escrito na sua palavra. Amém. E o próprio Jesus falou que devíamos examinar a escritura. Por quê? Nós erramos se nós não assim agirmos. E ele chega a dizer para as pessoas: vocês examinam as escrituras, cuidando, achando, entendendo que nelas vão encontrar a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vocês estão olhando para
Isaías, vocês estão olhando para Jeremias, vocês estão olhando para os Salmos, para a lei de Moisés. Vocês estão olhando para o Pentateuco, Gênesis, lá no início, falando que o descendente da mulher estaria esmagando a cabeça da serpente. Tudo está testificando a meu respeito. Então a Escritura, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, é suficiente para conduzir-nos à salvação pela fé. Segunda colocação aqui, nós estamos já partindo do meio para frente, para encerrar, é que a Escritura nos tira dos erros. Eu fiquei 28 anos no sistema religioso, idólatra, acreditando, fui ensinado assim, cresci assim. Dificilmente eu perdia aquele tempo de festa, Semana da Paixão, Semana Santa, confessar, é o auge, a glória. Finados, levar a oferenda no cemitério, que ajuda a tirar uma alma do purgatório e me ajuda a também expiar meus pecados. Esses ensinamentos todos, gente, sinceramente, as pessoas estão lá praticando de uma forma até sincera. Às vezes interesseira, mas sincera. Eles estão interessados que fazendo aquilo ali. Eu levantava domingo cedinho, um dia que eu queria aprontar o resto do dia. Não era muitão, não. Aprontava muitão, não. Mas eu queria ficar com um dia livre, assim, para fazer o que eu quisesse. Aí eu levantava cedinho na primeira celebração, que aí eu já fui, né? Já cumpri meu dever. Já chegou a vez de eu ir sábado à noite logo. Na última, para mim. Está entendendo como é que é? Um ritual religioso sincero. Não, eu tenho que ir, eu não posso deixar de ir. Então já vou logo que eu já fico livre. Está entendendo como é que é? Eu vou confessar, eu vou contar meus pecados. Nunca eu contei os pecados assim mais... Sempre eu contava os mais leves. Eu vou contar a minha vida. Não dava. Está entendendo? Não era coisa... Não fica pensando assim também não, viu? Mas ninguém contava. Ninguém contava. Quem já foi desse meio aqui não contava. Não contava de jeito nenhum. Né? Resultado prático. Um dia, Jesus tocou no meu coração e eu comecei a examinar a Escritura e falei assim, me enganaram 28 anos. Misericórdia. Comecei a criar aquela revolta no meu coração, porque está lá na Bíblia, na Escritura, e nem deixava eu ler Bíblia, não me incentivava a ler Bíblia. Lá em casa tinha, ficava aberto no Salmo 91, aberto lá, chegava a ficar amarela a página. Eu passava lá, me benzia perante a Bíblia, às vezes eu li um pouquinho do trás, 1000 cairão ao teu lado, 1000 ao teu direito, tu não será atingido. E eu falava, agora estou protegido, e ia trabalhar. Passava perto de um local que tem o Santíssimo, me benzia. A hóstia consagrada, me benzia. Sim, era sincero, gente. Não concordava com tudo que o líder máximo da igreja falava. Põe na mídia, né? Falou isso, o bispo de Roma lá, né? Vamos falar logo, o Papa. Falou isso. Eu falava, esse Papa está demais. Mas eu não tinha coragem nem de falar, eu só pensava. Eu rebelava, mas eu não tinha coragem de fazer igual Lutero, né? Não tinha. Resultado prático. É uma sinceridade interesseira, mas é uma sinceridade. Quando a gente descobre que ele vai estudando a Escritura, o Senhor abre os nossos olhos e a gente sai do erro. O Espírito Santo vai cooperando conosco, gente. De uma forma tremenda, maravilhosa, vai nos conduzindo ao entendimento de uma forma simples, natural, e falando assim, meu Deus, como eu não enxergava, eu era cego, agora eu vejo. E aí você encontra lá em Coríntios, Paulo falando que o Evangelho não está encoberto, não. A pregação não está falha, não. Mas a questão é que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, ou dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Se você souber como que Deus me salvou pela graça dele, foi tremendo, maravilhoso. Uma hora que se eu tiver oportunidade eu conto esse testemunho. Uma forma tremenda, maravilhosa, gente. Deus foi lá me tirar de dentro de um grupo carismático, idólatra, foi me tirar numa noite lá e me conduzir a perguntar, a contar algo que eu tive de experiência espiritual e me colocou pessoas para explicar a Bíblia. E eu, a primeira vez, eu já falei isso aqui da outra vez, a primeira vez na minha vida que eu entrei numa igreja de crente, que naquele tempo era de crente. Tem uns anos, tem 23 anos. Faz aí a conta, 28 mais 23, 51. Acabou, né? Primeira vez na vida que eu entrei na igreja de crente. Eu tinha entrado, mas para vender produtos para a igreja.
né? Eu tinha uma representação, já entrei uma vez ou outra para vender alguma coisa. Porém, a primeira vez que eu entrei para culto, nunca tinha ido em culto de batismo, nem culto de formatura, nem casamento, nem velório, nunca tinha entrado em igreja de crente, falou que é culto, ó, longe, estou longe, estou longe. A primeira vez na minha vida que eu entrei, eu fui conduzido para um lado dos bancos, que a mulher de um lado, o homem do outro, naquele tempo o povo era crente. Aí, homem para um lado, mulher para o outro, e aí eu entrei, e aí não tinha a mulher do lado falando uma coisa e outra, né? Eu acho que a estratégia é boa, viu, para a igreja. Minha esposa e minha filha ficaram desse lado, e eu fiquei daquele lado ali, e ela não estava me cutucando, perguntando nada. Eu acho que essa estratégia é boa mesmo. Aí eu prestei atenção na palavra, e aquela palavra pregada simples, e aí eu falo, quem quer entregar a vida para Jesus hoje? Aí eu com a mão levantada, e minha esposa disse que ficou desesperada do outro lado. Porque ela foi criada lá, a avó dela levou ela na adolescência uma igreja que vai naquele dia que aceita Jesus, já batiza naquele dia. Você sabe o que eu estou falando, né? Você sabe, né? Convida a gente só para o dia de batismo. Aí minha esposa ficou apavorada que já ia me batizar lá na hora. E não batizou na hora não, me ensinou primeiro um pouco, para depois me batizar, que é o certo, né? Porque eu não lia a Bíblia direito, não sabia nada, então tem que ter o discipulado, preparação para batismo. Perfeito? Então, ótimo, glória a Deus. A igreja reformada cuida disso. Amém? Glória a Deus. A Bíblia, a Escritura também nos educa no caminho da justiça. Nós falamos lá em Timóteo que toda a Escritura inspirada por Deus é útil para quê? Quem decorou aí? O ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Olha o método pedagógico de Deus. Ele ensina, e ele não ensina falando numa língua que a gente não entende. Amém. Ele fala na língua que a gente entende, não é? Amém. Na língua que a gente entende. Não, pastor, é porque é a língua dos anjos. Eu falo, toda vez que o anjo falou na Bíblia, falou na língua que o povo entendia, então... Foi porque eu fui do meio, carismático, que falava em língua, e fui do meio, que eu amo muito, pentecostal, que falava em língua. Então a língua dos anjos, a língua estranha, é estranha mesmo, porque eu não entendia nada, né? Língua dos anjos, pastor, beleza, está na Bíblia, língua dos anjos. Aí eu vou estudando, e a Escritura vai tirando a gente do erro. E a gente fala assim, mas peraí, quando o anjo falou com Abraão, ele falou do jeito que Abraão entendeu. Quando falou com Jeremias, quando falou com o rei lá, Nabucodonosor, ele entendeu. O que Deus está... Quando ele falou com aquele rei perverso lá, que ele falou, escreveu umas palavras na parede que o rei não entendeu, ele trouxe Daniel para interpretar. Aí ele falou em outra língua. Não é? Mas com o filho não, ele falou com o ímpio. Que é o que fala na Escritura, não é? Com o filho ele fala na maneira que a gente entende. Então ele ensina, depois ele o quê? Repreende se ele não estiver obedecendo. E se não obedecer a repreensão, voltar atrás, ele corrige. E com isso ele está nos educando. A Escritura é chique, gente. Maravilhosa. Não precisa ninguém falar nada, a gente já sabe do nosso pecado, o Espírito Santo sabe, a gente chega na igreja e a irmã vai dirigir o louvor, ô irmãos, quero ler um versículo, quando é aquele versículo, é o Espírito Santo tão falando com a gente. Ou então estimulando a gente a firmar na fé, né? Desafiando a gente a fortalecer. A palavra é viva, é eficaz, a Escritura. Aí você vai ouvir a palestra lá de autoajuda, você vai ouvir aquelas coisas filosóficas bonitinhas. Não resolve igual resolve a Escritura. Não resolve de jeito nenhum. Último tópico aqui, para mim comentar duas passagens bíblicas. Quarto ponto, as Escrituras fazem prosperar. Amém. Aqueles e aquelas que obedecem os seus preceitos. Tudo que nós fizermos de acordo com a Escritura, vai trazer prosperidade para nós. Opa, pastor, eu vou ficar rico. Prosperidade é isso? Não é isso. Pode ser também, o que eu gosto demais na Bíblia, eu oro nesse sentido, com a igreja, não é cobiçando, mas eu oro no sentido que Paulo falou, que Deus é poderoso para fazer abundar em toda graça, e que Ele é poderoso para fazer com que tenhamos em tudo ampla suficiência, ainda sobre para prática de boas obras. Então essa oração eu costumo fazer. Amém. Deus me ensina a ser fiel, coração bom, generoso, e me dá ampla suficiência com sobra. Pronto, para boa obra. Amém ou não? Amém. A Escritura ensina que Deus vai nos fazer prosperar. Ele fala lá, Moisés falando com Josué, não cesse de falar desse livro da lei. Não foi Moisés, foi Deus falando com Josué. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes o quê? Medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás o quê? Prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Fala
medita, pratica e será o quê? Bem-sucedido. Pronto. Ah, pastor, abriu um negócio ali e não deu certo. Você abriu segundo a Escritura, você consultou a Deus, você teve paz, porque a Escritura ensina que a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Sentou perante mim uma moça certa vez e falou: não, pastor, eu tenho paz, eu já orei, eu tenho paz. Daí menos de um mês estava chorando lá: ah, pastor, eu estava enganada. Nós somos assim, não somos? Eu também sou assim. Não é só a irmã lá, a moça da igreja, não. Não, eu também sou assim. Ah, Deus me falou, tem paz. Daí a pouco eu estou errado. E não tem problema quando eu descubro, admitir, pedir perdão a Deus e reposicionar. Não é assim que ele fala? Ele chega a dizer para a gente levantar as mãos cansadas e os joelhos trocos e fazer o quê? Vereda direita para os nossos pés. Para que não descaiamos mais na fraqueza. É assim. Eu gosto de pensar nesses detalhes de Deus, gente. O que importa é agora, o presente, agora para frente. Falhou, está lá todo bagunçado, está igual o filho pródigo lá. Levanta e vai ter com o pai. E diz: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno nem ser chamado teu filho. E o pai abraça, troca as vestes, põe anel, põe sandália e manda dar uma festa. Não é? Não, negócio chique. Todo dia, toda hora. Ah, pastor, então é fácil, assim eu vou aprontar. O filho pródigo aprontou mesmo, é? Mas chegou a hora que ele passou fome, ele foi mexer com porco, ele foi... Aí não é bom não, né? A gente não quer não. A gente acha que vai aprontar e não vai ter problema nenhum. E na hora... Não, vai ter problema, consequência, né? Quanto mais grave o pecado e quanto mais demorar a arrepender, mais consequência colhe. Porém, o perdão de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem ensina isso para nós? É a religião? É a Escritura, gente. A Escritura. Amém? Exemplo prático. 1 Reis 13. Vamos repetir para aí que você gravar para chegar em casa e ler. 1 Reis 13. O profeta novo versus o profeta velho. Conhece essa passagem? Quem era o rei da época? Quem era o rei da época? Jeroboão. Da época do contexto, era Roboão, filho de Salomão, que Deus falou que por causa do pecado de Salomão, olha a consequência, Salomão converteu, terminou como pregador, Eclesiastes fala isso. Mas Deus falou que ia rasgar o reino, dividir o reino por causa do pecado. E aí o que aconteceu? O filho dele, Roboão, começa a reinar em lugar dele, e o povo pede para ele baixar os impostos. É um retrato, né, gente? O imposto, o governo sempre põe imposto, e o povo pede para baixar o imposto. E Roboão tomou conselho com os anciãos e os conselheiros mais experientes, e eles falaram: atende o povo que você vai reinar sobre ele a vida toda. Aí ele falou assim: mas vou perguntar meus amigos, minha turma é que conhece esses assuntos de hoje, modernidade, tecnologia, a maneira de cobrar mais imposto. A minha turma vai falar que a minha turma está ligada, está plugada, está antenada. Aí perguntou os amigos dele, e eles falaram o quê? Roboão, fala com o povo que o dedo mindinho seu é mais pesado que a mão do seu pai. Você não vai aliviar imposto, não, você vai cobrar mais. E ele falou. É um rei poderoso, né? A autoridade é isso, não é, gente? Dentro da casa, né? O pai chega e põe a ordem, esposa, filho, todo mundo marchando na hora. A autoridade é isso, é. Falou, tá falado. É assim que resolve as coisas, né? É assim que resolve, né? Submissão e tal. A Escritura ensina uma coisa e a gente interpreta como a gente quer. Uma vez um moço me falava: olha, pastor, porque eu vou separar dela mesmo porque ela é insubmissa. Eu falei: irmão, me explica como ela é insubmissa, que eu quero entender as insubmissões dela. Depois eu fui ouvir o outro lado e aí o pastor, esse homem é doido, ele cismou que eu tenho que ser submissa, que eu sou insubmissa por causa disso, disso. Eu falei: meu Deus, irmão, chega um acordo aí, faz igual Jesus falou, chega um acordo, diminui aí o ponto, a outra dá uma melhoradinha também, chega um acordo, mas não tem jeito, teve que separar mesmo, porque interpreta errado a Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo, honra teu pai e tua mãe para que vá bem. Filhos, né? Pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem o quê? Desanimados. Não é assim que fala? A Escritura resolve o problema, mas nós não queremos, tanto assim. Aí vem lá, Roboão fala, Jeroboão chama o povo, leva o povo 10 tribos para um lugar, para uma área lá, e coloca ali um altar, constrói o templo, e coloca 2 bezerros de ouro para o povo adorar.
E o povo tem um coração meio assim mesmo, fala, ó, esses aqui que tiraram a gente do Egito. Lembra lá do bezerro de ouro que Arão fez quando Moisés subiu para o monte? Esses deuses aqui, ó, não vai para Jerusalém, não precisa não, nós já temos templo, nós já temos agora nossos deuses. Fica aqui, construiu um tanto de sacerdote idólatra. Paramentou esses sacerdotes e etc, etc, etc. Aí tem o altar, e Jeroboão vai lá sobre o altar oferecer sacrifício. Aí Deus manda um profeta. O profeta chega lá, o profeta mais novo, não fala a idade, mas profeta novo. Deus usa gente nova também, amém? Amém. E ele chega lá e profetiza contra Jeroboão. Olha, o Senhor falou que o altar vai se fender de cima a baixo, por causa do pecado da nação de Israel. Quando ele falou, Jeroboão, a mão dele ficou mirradinha na hora, secou. Aí ele orou ao Senhor, a mão do rei voltou ao normal, o altar fendeu de cima e embaixo. E Jeroboão falou com ele, vamos para minha casa que eu vou te honrar. Vou fazer um banquete, vou te honrar, vou contar essa história toda, porque profeta de Deus, falou, acontece. Que chique, não é? Vai que eu peco de novo, minha mão fica mirrada de novo. É mais ou menos assim, não é? Aí ele falou assim, não rei, eu não vou contigo, porque o Senhor que me enviou, me ordenou que eu não comesse e nem bebesse nada nesse lugar. Vou voltar pelo caminho que eu devo voltar sem comer nem beber nada nesse lugar. Chique, né? Profeta firme, né? Aí chegou no ouvido de um profeta velho, já estava aposentado, já tinha tempo de profetizar, viu gente? Não estava recebendo visão, revelação de Deus, estava lá naquela letargia. A nação estava em pecado e ele não profetizava contra. O profeta ficou sabendo que houve um profeta de Deus naquela terra e mandou os filhos dele atrás e falar assim, olha, fala com ele para vir para minha casa que eu também sou profeta. E um anjo de Deus mandou ele vir para minha casa para comer pão, beber comigo aqui. E os filhos foram atrás e falaram, olha, profeta de Deus, meu pai também é profeta, e diz ele que um anjo de Deus falou com ele para te dar um recado, para você ir para a nossa casa para comer, e etc, etc, etc. E ele foi e falou a mesma coisa que falou com o rei? Não. Voltou. Pegou a mulinha, voltou. Barriga roncando já, né? Sede. Sentou na mesa do profeta, comeu. Quando ele está comendo, o próprio profeta profetiza que ele morreria porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Gente, é tremendo isso, não é? Um leão mataria no caminho, e ele foi. Foi embora daí a pouco, triste, cabisbaixo. Um leão atacou, estava ele, o jumento, e o leão atacou e matou ele. E ficou sentado, a Bíblia fala. O leão atacou, derrubou, matou, ele lá, o jumento parado lá pastando, o leão sentado. O leão faz isso quando ele não está com fome? E se ele fizer isso quando ele está com fome, ele não detona tudo? O leão ficou lá sentado para chegarem lá e ver que realmente Deus falou. E Deus fala e cumpre. Quando Deus fala, cumpre. Amém? É um exemplo. Um exemplo. Outro exemplo, Deuteronômio capítulo 13. Esse aí eu queria que você abrisse aí, porque é fácil. Deuteronômio capítulo 13. Só versículo de 1 a 4. Nós vamos encerrar com essa ilustração aqui. E tirar a conclusão para a nossa caminhada daqui até quando Jesus voltar. Ou quando Ele nos levar. Deuteronômio capítulo 13. O que é que Ele está dizendo para nós aí? Achou? Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Pensa comigo. Sola Escritura, nós falamos, combate desde a tradição dos anciãos, que o próprio Jesus levantou contra, combate os erros da igreja, daquela época e até hoje, e combate da igreja idólatra, e combate também a interpretação errada da Escritura, que até hoje está prosperando por aí. Nós falamos o culto da serpente ungida, mas tem culto também de sabonete ungido, água ungida. Dia desse eu mandei um zap para o pastor Dinão, pastor Marco, pastor Sérgio. Eu estava de férias, pensa bem, 2 semanas de férias. E eu ouvi no rádio do carro a proposta para ir lá na igreja tal, não vou falar aqui não para estar gravando, mas lá eu mandei no zap. Vai na igreja tal, hoje à noite, que você vai lavar os pés na água ungida e vai tomar o chá ungido e você vai prosperar. Aqui em Montes Claros. Aqui em Montes Claros. Não sou juiz de fulano de tal e nem de igreja tal. Mas eu tenho que julgar doutrina.
Eu tenho que ter esse senso, meu irmão, minha irmã. Você e eu temos que ter o senso. Nós podemos julgar a doutrina. Nós podemos fazer como os bereanos faziam. Está escrito mesmo? Onde está escrito? Vai lá e confere se está escrito. Porque vai que a pessoa lê um não lá onde Deus falou sim. Vai lá ver se está escrito. Então vê se está escrito o que nós vamos ler aqui agora. Olha aí. Quando o profeta, Deuteronômio quanto? 13. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, para comigo aí, presta atenção. Quando Deus usa Moisés anteriormente, ele diz: vocês vão saber se um profeta está falando da minha parte, quando esse profeta falar alguma coisa e tal coisa acontecer. Pensa comigo aqui como é que Deus é santo, é justo, é sábio. Quando um profeta levantar no meio de ti, falando em meu nome, e acontecer o que ele falou, saiba que esse profeta foi enviado por mim. É profeta de Deus. Aí ele fala em Deuteronômio: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, contar um sonho, uma revelação, Montes Claros vai afundar toda, não tem essas revelações aí? O mar vai invadir Montes Claros, ou se invadir, né? Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, primeira coisa a pensar é o quê? Que ele falou que é um profeta verdadeiro, foi Deus que enviou. E Deus não está falando que não foi ele que enviou, não. Presta atenção comigo aqui. Presta atenção aqui. Mas esse profeta disser, o que ele vai dizer? Vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los. Já estava prevenindo lá a questão de Jeroboão, não estava? Já estava prevenindo, gente. Prevenindo, olha como é que Deus é justo, é santo, é sábio. Quando ele fizer um sinal prodígio que ele falou cumprir, ele falar e cumprir, mas depois ele chamar, vamos até outros deuses que não conheceste, e sirvamos a esses deuses, não que, versículo 3 comigo, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. E o 4, andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Levanta profeta sempre por aí, não levanta? Doutrinas, costumes, doutrinas, práticas, consagrações, votos, sempre tem essa questão, sempre vai acontecer até o fim. Pessoas vão interpretar a escritura errada, vão torcer a escritura, e nós vamos conviver com isso até o fim, gente. Contra fatos não há argumento. Você já ouviu essa frase? Esse aqui é profeta de Deus, esta igreja é de Deus. Você está vendo como Deus está operando aqui? Anote o número da conta e mande uma oferta para nós agora. Eu já ouvi isso muitas e muitas e muitas vezes. Você também deve ter ouvido. Não é? Quando um profeta ou sonhador profetizar alguma coisa e acontecer, Jesus falou que muitos vão chegar para ele, e ele não disse que estava mentindo, não. Ele disse que vão chegar: Senhor, mas profetizamos em teu nome. Em teu nome fizemos sinais, milagres. Em teu nome nós curamos enfermos, expulsamos demônios. Ele não falou que estão mentindo, vocês são mentirosos, vocês não fizeram isso não. Ele falou assim? Ele disse: vocês fizeram. Ele não afirma assim, mas podemos dizer, fizeram, mas praticaram iniquidade. Vocês não estavam fazendo genuinamente em meu nome. Vocês não estavam fazendo com amor. Vocês não estavam mantendo firme no caminho da salvação. Vocês não estavam apegados à escritura de verdade. Vocês eram como um profeta ou sonhador lá de Deuteronômio 13. O sinal cumpriu, houve um milagre. Contra o fato do argumento, teve um milagre, teve um sinal. Mas chamou você para ir atrás de outro Deus, você vai? Chamou você porque teve um milagre, um sinal. Agora, tudo que falar está certo? Algumas tradições da igreja são boas, sim, ué. A igreja, por exemplo, daquela época, zelou para a gente ter escritura hoje. Amém. Os escritos originais, zelou, organização. Sim. Agora, por quê? Tem uma
uma tradição boa, porque tem a menção em algum livro da Bíblia de um fato que é tradição daquele tempo, que não é inspirado ali. Por exemplo, o livro de Enoque. Você já leu o livro de Enoque aqui? Mas a Bíblia menciona. Você já leu alguma parte da Escritura falando que o diabo contendeu com o arcanjo Miguel, a não ser Judas falando? Aquilo era a tradição do judaísmo. E Judas fala, falando da tradição, mas ele não está referendando tudo o que o judaísmo lá, tradicional, ortodoxo, falou, não, hein? Alguém pode falar um fato histórico, um acontecimento real, e a partir disso aí tirar proveito para inventar 1001 coisas? Então, se levantar um profeta ou sonhador, cumprir, você fala, é de Deus. E ele mantiver firme na palavra, é de Deus mesmo. Mas se ele te chamar para desviar da palavra, não siga não. Sabe por quê? Porque Deus também vai nos provar como igreja. Como crente, como igreja. Então, sinal, prodígio, cura, milagre, não é regra de fé e prática para nós, não. É milagre mesmo. Milagre é uma coisa que não é natural, né? O natural para nós é o quê? Obedecer a Escritura em todo o tempo. Amém. Então, a lição final aqui para a gente orar e pedir a Deus para nos ajudar nesse propósito, é que nós devemos nos manter obedientes à palavra das Escrituras, não nos deixarmos levar por outras revelações ou profecias que contradizerem quaisquer princípios bíblicos. Pode repetir após mim para a gente encerrar? Devemos nos manter obedientes à palavra das Escrituras e não nos deixarmos levar por outras revelações ou profecias ou interpretações diferentes que contradizerem quaisquer princípios bíblicos. Continua fazendo assim, está resolvido. 501 anos, 502 anos, 503 da reforma, continua fazendo assim, está resolvido. Como igreja, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pedir a ajuda de Deus, porque sozinho a gente não consegue não. Pede o Senhor para te ajudar. Põe a mão no seu coração, ou sobre o seu peito, simbolicamente, como se estivesse colocando no coração. Peça o Senhor para te ensinar a amá-lo e a amar a sua palavra, como Ele falou, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Oh Deus, nos ajude, como teu povo, individualmente, como congregação, igreja do Senhor, como Assembleia dos Santos, nos ajude, Pai, a te amar, a compreender a tua palavra, a amar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma.